Segunda-feira, o Flamengo deverá divulgar o nome do seu novo patrocinador master. E a informação que eu apurei antes um pouquinho dessa nota ser divulgada foi que essa empresa, Mas eu não me lembro no futebol brasileiro um time ser disputado por 7 empresas para colocar a sua marca na camisa do clube. Eu não me lembro. Mas uma coisa nós podemos dizer: esse novo parceiro irá pagar muito mais do que o anterior, que já era o maior. E as empresas estão saindo no tapa para estar ali, no manto. Salve, salve, nação! Nesta segunda-feira, o Flamengo deve revelar qual casa de aposta ganhou a concorrência das outras e será o novo patrocinador master do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo encerrou a parceria com a Pixbet e nessa segunda-feira o Flamengo vai revelar qual casa de aposta ganhou essa concorrência das outras, Vale lembrar que o Flamengo teve algumas casas de aposta que demonstraram interesse em patrocinar o Flamengo, como Esporte da Sorte, Sportbet, Superbet, 7kBet, Betano e Bet Nacional. Essas são algumas casas de aposta que demonstraram interesse em patrocinar o Flamengo. E nesse vídeo aqui vamos falar qual casa de aposta ganhou de acordo com a apuração de Mauro César Pereira. E também vamos falar sobre a renovação de contrato de Varela com o Flamengo e até quando foi estendida essa renovação de contrato do lateral direito, que vem jogando bem, sim, vem fazendo muito bem a sua função de lateral direito e também quebrando galho aí na lateral esquerda. Então, deixe seu like, vamos embora mais um vídeo aí, é isso aí. Qual será a casa de aposta que ganhou? Qual será o tempo de contrato e o valor pago ao clube Flamengo, Então é isso aí, vamos embora mais um vídeo aí, deixe seu like e tamo junto aí. Segunda-feira, o Flamengo deverá divulgar o nome do seu novo patrocinador master. Na quarta-feira foi confirmada a rescisão contratual com a casa de apostas que vinha ocupando o espaço mais nobre no uniforme rubro-negro, a Pixbet. E agora, uma concorrente, uma nova bet, ocupará esse espaço. Qual o nome dela? Vamos contar os bastidores de toda essa, digamos, concorrência que o Flamengo promoveu nos últimos dias. Nesse vídeo que tudo aconteceu de que maneira? Como foi amplamente divulgado por vários companheiros, inclusive o amigo Rodrigo Matos tem feito muitas matérias didáticas explicando a situação em seu blog do All Sport. O Flamengo tinha esse acordo com a Pixbet. Antes da Pixbet, o Flamengo tinha um patrocínio da Sportingbet.io, tá? Que saiu do Brasil, inclusive. Se afastou há alguns meses, não está mais atuando aqui no país. E a Sportbet.io, que também patrocinava o São Paulo, ela ocupava o espaço aqui em cima, E no São Paulo ela chegou a ser o patrocinador master até sair, para entrar uma outra casa de aposta. Muito bem. Quando sai a Sportbet.io e entra a Pixbet, ainda na gestão do Rodolfo Landim, o Banco BRB saiu da área nobre aqui e veio aqui para cima, certo? E a Pixbet ocupou o espaço principal depois de uma parceria entre as partes, do Flamengo e essa casa de aposta. Foi criada a Flabet, inclusive, que eventualmente é o patrocinador principal. Mas é tudo Pixbet no caso, Enfim, a Pixbet começou a atrasar pagamentos. A Pixbet é uma casa de apostas brasileira, é importante você entender, tá? Diferentemente da Sportbet.io, que estava antes, de outras que citarei agora. E então, diante dessa dificuldade, não estava conseguindo pagar em dia e tal, o Flamengo amigavelmente fez uma rescisão contratual que vinha sendo discutida já há algum tempo. E na quarta-feira, inclusive, jogou contra o Internacional pela Copa Libertadores da América com um obrigado Pixbet, agradecendo o parceiro que está se afastando. Muito bem. Quando o Flamengo chegou nessa situação que viu que não ia continuar com o Pixbet, o que fez? Falou com inicialmente duas casas de aposta. Betano, tá? Que já patrocinou o Fluminense, Atlético Mineiro, patrocina também competições da CBF, compra name rights. E o Superbet, que patrocina o São Paulo Futebol Clube, entrou no lugar do Sportbet.io, que depois saiu do Brasil, e Fluminense, que era Betano e passou a ser Superbet. Legal? Muito bem. Qual foi a ideia? As empresas interessadas, inicialmente essas duas, apresentariam envelopes fechados com suas propostas. E aí o Flamengo falou, olha, a vencedora é tal. Mais adiante, outras casas de aposta entraram nessa concorrência. Isso desagradou uma das inicialmente procuradas que se afastou. Inicialmente se afastou. A Superbet, informação que eu tive que a Superbet não gostou e preferiu sair fora, tá? Com isso,
não será a Superbet, tudo indica, o patrocinador anunciado na segunda-feira, a não ser que entre o momento que eu apurei essa informação e o momento que o Flamengo publicou essa nota, que foram algumas horas aí de trabalho, tenha acontecido uma reviravolta. Mas não deverá ser essa. Tampouco a Betano, nem as outras que são citadas na nota, que eu vou ler para você, a nota do Flamengo, e publico aqui na tela, coloco para você o que o Flamengo publicou. Olha lá. Publicado nessa sexta-feira, dia 15, às 17h20. Há pouco. Agora eu gravo o vídeo, são 17h39. O Clube de Regatas do Flamengo concluiu com sucesso o processo de escolha do seu novo parceiro master. A disputa foi conduzida dentro de padrões de transparência. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing na Flamengo TV, assim como os compromissos de marketing entre as partes. O formato da concorrência ocorreu por meio de proposta única, ou seja, não houve leilão nem segunda rodada com novos valores. Todo mundo apresenta a sua proposta, abre o envelope, qual é a melhor? Essa aqui venceu. Esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes, aqui acrescenta a nota do Flamengo. Agora vamos lá, atenção para os nomes. Agradecemos o interesse e a participação das empresas Esporte da Sorte, Sporting Bet, Superbet, 7kBet, ou 7kBet, desculpa, mas eu não sei como eles chamam exatamente, Betano e Bet Nacional. Informamos que o novo parceiro master do clube será divulgado na próxima segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. Então vejam que tem aí a Betano, tem aí a Superbet, tem outras casas de aposta também, essas duas Betano e Superbet que foram citadas aí amplamente na imprensa, e tem a Sporting Bet, que também já havia sido especulada em alguns segmentos aí da mídia. Patrocinadora do Palmeiras desde o começo do ano. E a informação que eu apurei antes um pouquinho dessa nota ser divulgada foi que essa empresa, Sporting Bet, estaria já fechada com o Flamengo. Se não houve nenhuma reviravolta no último minuto, quem fechou, pela informação que eu apurei, um pouco antes da nota ser divulgada, estou sendo muito claro com vocês, tá, gente? Foi a Sporting Bet. Segunda-feira vamos ter essa confirmação. Ou não. Mas a informação que eu tenho que eu antecipo para vocês é que foi essa empresa. E a fonte me passou essa informação, e pouco depois, coisa de uma hora e pouco depois, veio a nota do Flamengo. A informação foi, está fechado, os caras já estão nas assinaturas do documento. E veio logo depois. Se não houve uma tremenda reviravolta, algum problema de última hora, alguém cobriu proposta, e a informação, não tem essa informação, ou seja, tudo indica não houve, a Sporting Bet é a empresa que vai patrocinar o Flamengo, patrocina o Master a partir de agora, né? Começar já o quanto antes, talvez até na semana que vem já. Provavelmente na semana que vem, né? Quando o Flamengo jogar contra o Internacional, quarta-feira, pela Libertadores em Porto Alegre. Então, o Flamengo e o Palmeiras deverão ter o mesmo patrocinador. Flamengo e Palmeiras. Sporting Bet ocupou o espaço que antes era das empresas da própria presidente do clube, né, a Leila Pereira, a Crefisa e também a FAM. E hoje tem outros patrocinadores, tem a Ficto atrás aqui na camisa, atrás aqui na camisa e no plano principal, patrocinador master, a Sporting Bet. Essas empresas são todas internacionais. Superbet, Betano, Sporting Bet. Inclusive, elas estão, as três que eu citei, entre as 4 maiores empresas globais, digamos assim, ou algo próximo disso, né, que atuam aqui no Brasil. Tá? São empresas grandes, E esse mercado tem passado por uma certa instabilidade e algumas dessas casas de aposta talvez não estejam conseguindo, talvez não estão, suportar, digamos assim, custos, né, derivados da regulamentação, que impôs uma série de questões econômicas, financeiras, que pelo jeito estão dificultando uma ou outra. Elas são sólidas, são muito fortes, né, nesse mercado, movimentam muito dinheiro, então isso deve significar um maior patrocínio, sem dúvida alguma, do futebol brasileiro para o Flamengo. Os valores a gente ainda não sabe. Flamengo, na tarde dessa sexta-feira, pouco antes da nota ser divulgada, estava acertando detalhes finais com a Sporting Bet para ser o seu novo patrocinador. Superbet meio que saiu fora, quando sentiu que mais empresas, além das inicialmente procuradas, estavam no páreo, e a nota confirma isso, com mais empresas, né? Inicialmente era só Betano e Superbet, de repente mais algumas entraram, entre elas uma que estava já ganhando essa corrida, e com isso essa casa de apostas saiu fora, e as outras ficaram ali aguardando, e quem deve realmente ser anunciado segunda-feira é a Sporting Bet. O mais importante do que o público está querendo saber nesse momento é esse acontecimento. Isso tudo, gente, mostra que, de fato, os antes vão morder as costas, ó.
tentando morder as costas de raiva. O Flamengo está em outro patamar. Eu não me lembro, não me lembro. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro no futebol brasileiro um time ser disputado por 7 empresas para colocar a sua marca na camisa do clube. Eu não me lembro disso. E não é barato não, hein? Porque o contrato que foi rompido já era o maior contrato de patrocínio do Brasil. Até hoje, na história do futebol brasileiro. E ele foi rompido. As partes chegaram a um acordo e o Flamengo disse simplesmente o seguinte: olha, eu recebo X e eu quero X mais tanto para ter isso. E aí essas empresas todas foram atrás do Flamengo. É impressionante isso, gente. Então, muito mais importante do que saber a marca é entender o momento do Flamengo, a potência administrativa, financeira que se tornou o Flamengo. Minha gente, em breve o contrato será oficialmente anunciado, saberemos o nome do novo parceiro. Mas uma coisa nós podemos dizer: esse novo parceiro irá pagar muito mais do que o anterior, que já era o maior. E as empresas estão saindo no tapa para estar ali, no manto sagrado, no uniforme do Flamengo. Então, de fato, o Flamengo ele está atingindo um nível que eu acredito que a sua torcida não imaginava, ninguém imaginava, e que nunca um time brasileiro conseguiu chegar. Porque vamos fazer um retrospecto aqui. Nós sempre tivemos equipes dominantes no futebol brasileiro, sempre tivemos. Equipes que tecnicamente eram as melhores, que venciam mais títulos, que tinham uma melhor estrutura, que tinham uma melhor organização, né, que tinham um patrocínio mais forte, que tiveram a sua era no futebol brasileiro. Nós tivemos vários ciclos de times vencedores no futebol brasileiro. Agora, o Flamengo está atingindo um nível de administração e um nível financeiro que jamais foi visto no futebol da América. E você pode incluir aí o México, que tem bastante dinheiro, colado ali nos Estados Unidos. O México tem uma economia muito forte, e a própria MLS, que está dentro dos Estados Unidos. O Flamengo tem o maior faturamento da América. O Flamengo é o único time fora da Europa que aparece na lista dos 30 mais ricos do mundo. E um detalhe: todo mundo sabe a situação econômica que nós estamos passando. A nossa economia, a situação não é privilegiada. Nós já tivemos momentos melhores. Hoje o euro vale 6 vezes a nossa moeda. O dólar vale 5 vezes. E mesmo assim o Flamengo mostra esse potencial todo. Vocês já imaginaram a hora que esse câmbio baixar? O potencial que o Flamengo vai ter? Então, gente, é assustador. Eu imagino como você, que não é Flamengo, deve estar se sentindo nesse momento. Porque o mais forte do Flamengo é que ele depende dele. O Flamengo, ele é autossuficiente. Ele é independente. Ele depende de 45 milhões de patrocinadores, que são o seu maior bem, a sua torcida. E todo esse potencial
sendo gerido desta forma, porque de 2013 para cá, nós tivemos uma revolução na forma de administrar o Flamengo. Já falei isso em outros vídeos, o mesmo grupo que ao longo do tempo está no comando do Flamengo, mas que houveram ali brigas, desentendimentos e as pessoas acabaram indo por caminhos diferentes, mas é o mesmo grupo com a mesma mentalidade. E esta diretoria, que participou efetivamente desta reconstrução do Flamengo lá atrás, junto com a diretoria anterior, eles estão dando um salto à frente em termos de qualidade, de administração, estão pegando o que já era top e estão deixando ainda mais top. Então é algo realmente impressionante o que o Flamengo está conseguindo. Vocês estão percebendo o Maracanã? Maracanã já foi explicado recentemente, inclusive na última segunda, numa reunião do Conselho, como o Maracanã está dando lucro. O Flamengo fez ajustes na gestão do Maracanã que estão propiciando um lucro muito grande. O Flamengo vai ter mais de 30 milhões de reais de lucro nessa temporada. O sócio torcedor do Flamengo, isso é uma informação para você, o sócio torcedor do Flamengo, ele está disparando em adesões. Daqui a pouco ele vai aparecer nas cabeças, hein? Porque o trabalho está sendo feito e já começa a dar resultado com os novos planos de sócio torcedor do Flamengo. As redes sociais, que o último ranking digital apontou 62 milhões de seguidores que tem o Flamengo, 21 milhões a mais que o Corinthians, que é o segundo colocado. O Flamengo está explorando muito bem esse mercado digital. A Flamengo TV é um case disso. Flamengo TV, num novo momento, né, com uma nova mentalidade, buscando um caminho diferente. Também podemos dizer que ela é um sucesso em termos de visualizações, em termos de repercussão. Então, gente, tudo isso é receita. A pergunta é o seguinte: por que o Flamengo encerrou o seu contrato com a Pixbet, né? O real motivo foi que a Pixbet atrasava os pagamentos à instituição Flamengo e o Flamengo acabou não gostando muito e preferiu encerrar o vínculo com a casa de aposta Pixbet, né? Vai lembrar que a Pixbet é uma casa de aposta brasileira, né? O início da relação, da parceria entre Flamengo e Pixbet aconteceu em janeiro de 2024, né? Quando fecharam o contrato, que iria se encerrar em dezembro de 2025, né? Porém, no decorrer dos meses aí de 2025, acabou ocorrendo alguns atrasos que deixaram a diretoria do Flamengo muito insatisfeita com essa situação, que preferiu sim encerrar a parceria. E é aquilo, né? Então fecharam 2 anos a Pixbet com o Flamengo, de janeiro de 2024 até dezembro de 2025, podendo estender por mais um ano, né? Que acabou não acontecendo. Então o Flamengo nessa segunda-feira vai revelar sim qual é a casa de aposta que ganhou essa concorrência das outras aí, né, nessa disputa, e o Mauro César já trouxe, né, na opinião dele, de acordo com uma apuração dele, que foi a Sportbet, que patrocina o Palmeiras também, né? Agora, vamos ver sobre a situação de patrocínio. Quanto que, se for ela realmente que ganhou, quanto que pagará ao Flamengo, né? E depois que for revelada a casa de aposta, e vai lembrar, se for a mesma a do Palmeiras, se a apuração do Mauro César estiver certa, terá aquele debate. Porque a Sportbet paga um valor Flamengo e outro valor inferior ao Palmeiras, né? Vai vir esse debate à tona aí e possivelmente o Palmeiras querer um aumento ou até podemos dizer assim, querer sair da Sportbet e tentar outra casa de aposta com valores maiores, né? Sabemos que hoje em dia o futebol
mundial não vive, principalmente os clubes pequenos e até grande também, né? Não vive sem patrocínio de casa de aposta, é uma coisa que para mim não tem volta. E agora sim, o Flamengo vai conviver com uma nova casa de aposta aí, que deve pagar bem mais, na minha opinião, que a PixBet, né? E nesse vídeo aqui também vamos falar sobre a renovação de contrato do Varela com o Flamengo, né? Varela, né, estende o seu contrato com o Flamengo. Vamos pontuar algumas coisas aqui. O contrato do Varela com o Flamengo iria até dezembro de 2025. Então, mais ou menos daqui a 5 meses o contrato acabaria. Porém, o Varela, sim, após a saída do Wesley, o Varela é uma peça fundamental nesse time do Flamengo, né? Podendo né, jogar na lateral direita, que é a sua posição de ofício, e também na lateral esquerda, quebrando um galho e muito grande, né? Quebrando um galho muito grande. Então, acho que o Varela, sim, é uma peça muito fundamental nesse time do Flamengo aí, né? E o contrato dele foi renovado até 2027. Podemos colocar mais 2 anos de contrato, né? Então, o contrato de Varela com o Flamengo vai até dezembro de 2027, né? E uma estatística aqui rapidinho, né? Cadê? O Varela tem 111 jogos com o Flamengo e marcou 3 gols, né? Então, ele é uma peça muito grande e o Felipe Luiz, sim, enxerga um potencial gigantesco nesse jogador, né? Acho que, sim, foi muito bom o Flamengo renovar com esse jogador. E agora esperar o Emerson Royal crescer, mano. Mano, deixa eu falar uma coisa. O Emerson Royal, por onde ele passou, ele nunca foi unanimidade de titular na lateral direita. Espero que aqui no Flamengo, né, que o nível de futebol em comparação à Europa é um pouco mais baixo ali. Não tanto, mas um pouco mais baixo. Espero que ele consiga jogar bem aqui no Flamengo e superar a desconfiança da torcida que, pelo amor de Deus, está grande demais. E, deixa eu falar uma coisa. Eu cheguei a ver, eu não sei... Cheguei a ver em vários portais de notícia aí, né? Sobre valores de casa de aposta aí que o Flamengo poderia receber, né? O Flamengo, acho que recebia 115, 120 milhões da PixBet, né? Anual. Mano, deixa eu falar uma coisa. Se for esse valor mesmo, eu cheguei a ver na internet 200 milhões de reais de contrato com o Flamengo. É uma coisa absurda. Se for isso mesmo, obviamente, é apenas especulação. Isso deve sair mais pra frente, né? Sobre valores e quanto tempo de contrato com o Flamengo. Mas se der sair mais na frente, a gente vai atualizando vocês aí. Porém, aquilo, se for um valor... Obviamente, tenho certeza que vai ser um valor bem superior ao que a PixBet pagava ao Flamengo. Mas é aquilo. Valores absurdos, meu filho. Hoje em dia, o futebol não vive sem o dinheiro das casas de aposta. Principalmente o time pequeno que geralmente vive disso, né? Então é isso aí. Tamo junto. Se você gostou, dê seu like e é nóis aí.